Bem-vindos à Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui no plenário José Bonifácio e vamos iniciar aqui o nosso evento de hoje, que é um grande debate sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é um debate promovido aqui em apoio à luta aqui do Simpro, da Federação dos Professores do Estado de São Paulo e, logicamente, do movimento dos professores da rede particular de ensino. Nós vamos montar a nossa mesa aqui. Primeiro eu vou chamar a Silvia, que vai coordenar os nossos trabalhos. Professora Silvia, do Simpro, ela vai coordenar a mesa aqui, dizendo que o evento aqui, como eu disse, é do Simpro e é da Federação dos Professores da Rede Privada de Ensino. Quero chamar também para compor a mesa o Daniel Cara, todos aqui conhecem, e o César Calegari, inclusive que já foi deputado estadual aqui, um deputado muito combativo, incomodou muito na Rose, a Rose Neubauer, aquela que destruiu a educação estadual, acabou com o Estatuto do Magistério, me lembro dele aqui, coordenou, foi presidente da CPI da Educação, levantou uma questão importante sobre gastos indevidos na área da educação. Então, o nosso tempo aqui, nós estipulamos que o evento vai até às 7 horas, porque às 19 começa a audiência pública em apoio à Convenção Coletiva dos Professores. Daí é um outro evento, então, a ideia é fazer aqui um evento de 1 hora, 20 minutos para cada um, e depois a gente abre para as pessoas fazerem intervenções. Mas quem vai coordenar aqui é a professora Silvia. Beleza. Começa com o César, com o Daniel? Tá certo. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos em nome dos sindicatos professores de São Paulo, do Simpro São Paulo, e lembrar para vocês que, como um sindicato de professor, a gente não se fixa apenas em atividades na área, no campo da defesa do trabalho docente, mas a gente precisa, sabe, da importância de discutir questões de natureza educacional, pedagógica, que tem a ver com a qualidade do ensino e com a qualidade também de condições de trabalho dos professores. No caso específico do que vai ser discutido aqui, os sindicatos professores têm um especial interesse na medida que está entendendo que esse esvaziamento curricular afeta diretamente a qualidade de ensino, afeta diretamente a vida de cada professor e, em última análise, afeta diretamente o projeto de país de desenvolvimento econômico através de uma educação que a gente acha necessária, de muita qualidade. Eu queria agradecer e eu já passo a palavra para o César Calegari, agradecendo antecipadamente a participação dos dois convidados. Muito boa tarde, muito obrigado também àqueles que estão nos acompanhando aqui pela web, que esses debates aqui. Quero agradecer ao deputado Carlos Gianazzi, por essa abertura aqui da Assembleia Legislativa e o convite. O Simpro, na pessoa da Silvia, os companheiros, Tadeu e tudo mais, que estão nessa luta, e numa etapa extremamente importante, mobilizando os profissionais das escolas privadas, aqui de São Paulo. E também o professor Daniel Cara, conhecido combatente pela causa da educação. Bom, o tema da reforma do ensino médio, e sobretudo da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, são temas que são absolutamente interligados. Eu queria me apresentar mais detalhadamente. Eu sou membro do Conselho Nacional da Educação e já há alguns anos atuando como membro do Conselho Nacional da Educação, que é um órgão de Estado, pelo menos nós pretendemos que seja um órgão de Estado, independente do Ministério da Educação. Gostaríamos que fosse muito mais independente, mas é um órgão colegiado, e cumpre ao Conselho Nacional da Educação estabelecer as normas relacionadas à educação brasileira, tanto a educação superior quanto a educação básica. E um dos temas que cumpre, e é a atribuição por lei do Conselho Nacional da Educação, é aquilo que está pedido pela lei do Plano Nacional da Educação, a realização da Base Nacional Comum Curricular. Então, nós estamos nessa fase. No ano passado, nós recebemos do Ministério da Educação
uma proposta de base nacional comum curricular, infelizmente seccionada, dividida, ou seja, apenas para a educação infantil e para o ensino fundamental. A proposta de ensino médio apenas agora acaba de ser entregue pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação e nós estamos iniciando, então, um amplo debate, né, com audiências públicas nas diferentes regiões do Brasil e abrindo as possibilidades. Acho que é muito importante para nós uma reunião como essa, né, não apenas para mim, mas para o próprio Conselho Nacional de Educação, porque sempre se estabelece uma relação com a realidade, com aqueles que fazem a educação nas escolas privadas e nas escolas públicas brasileiras. Bom, para ir direto ao ponto, eu quero começar dizendo que a lei do ensino médio, essa que foi aprovada pelo governo Temer, precisa ser revogada. Essa lei precisa ser revogada. Ela é nociva, é altamente nociva à educação brasileira e ela é comprometedora das possibilidades reais de desenvolvimento do Brasil, do ponto de vista econômico, social, cultural, porque ela deprime, ela agacha, ela amesquinha a formação dos jovens brasileiros. Então, isso vou procurar aqui dar alguns pontos, nós não temos muito tempo para entrar em muitos detalhes, mas vou ressaltar alguns pontos que são problemáticos, que justifica a necessidade de revogação dessa lei. Primeiro ponto a esclarecer, essa lei nasce de uma medida provisória do governo Temer, né? E, portanto, como nós todos sabemos, uma medida provisória ela já tem a potência de lei, só que ela foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. Isso no começo do ano passado. E o que diz essa lei? Primeiro, ela diz que o ensino médio, nos primeiros artigos, ele deve ser ampliado, né? Então, uma coisa meio feita para buscar simpatias e uma certa empatia da população em relação à ideia de que nós vamos fazer a educação integral, o ensino médio integral. Então, ela, de fato, preconiza que até o ano de 2022 as escolas públicas e privadas no Brasil têm que ampliar sua carga horária, passando das atuais 800 anuais, né, para 1.000 horas anuais. Até aí tudo bem. Qual é o problema mais sério? O problema é que essa lei estabelece que a Base Nacional Comum Curricular, né, que deve ser a expressão dos direitos de aprendizagem dos jovens brasileiros, ela fica restrita até o limite de 1.800 horas, né? Portanto, das 3.000 horas que o ensino médio passa a ter, apenas 1.800 horas é aquilo que corresponde ao direito da juventude brasileira. Então, o que é que vai ficar de fora, né? Quantos conteúdos, ensinamentos, conhecimentos relacionados à química, física, biologia, matemática, língua portuguesa, artes, educação física, história, geografia, sociologia, filosofia, o que é que vai ficar de fora? Então, esse já é um ponto central, né, de uma lei brasileira que está dizendo assim, aquilo que é de direito, que, portanto, estabelece a sua relação com deveres do Estado, da sociedade, das escolas, então, de proporcionar a realização desses direitos, fica amesquinhado sob a régua dessas 1.800 horas. Então, isso é uma coisa grave, nós não podemos nos conformar com esse ponto. Mas há muito mais outros problemas. Diferentemente daquilo que nós construímos o ano passado como a base do ensino fundamental e da educação infantil, que já é uma norma brasileira, no caso do ensino médio, a proposta que nos é entregue é absolutamente diferente. Então, as preocupações que nós já tínhamos na época, que por que eles estão entregando uma proposta em separado, é porque era uma proposta de fato muito diferenciada. E uma das diferenças importantes é que, primeiro, não se fala mais dos componentes curriculares, né? Todos os componentes clássicos que nós estamos aqui são as disciplinas de história, geografia, matemática, língua portuguesa, etc. E apenas matemática e língua portuguesa são tratados como se fossem os únicos componentes importantes. Eles são, de fato, importantes, mas jamais podem estar desacompanhados, né, de todas as demais dimensões do conhecimento que são direitos dos jovens brasileiros. Então, todas as demais disciplinas comuns no currículo escolar, elas ficam diluídas em área de conhecimento. Apenas uma primeira aproximação, né? Nós todos sabemos que até a ideia de uma interdisciplinaridade, currículos mais contextualizados, conhecimentos, isso é algo importante para a educação. Mas todos nós que trabalhamos com a educação sabemos muito bem de que não há interdisciplinaridade sem disciplina. E nós não podemos privar a juventude brasileira
dos domínios conceituais absolutamente fundamentais, e eles são relacionados às disciplinas, que permite que essa juventude pense e não apenas faça. Então, esse é um problema gravíssimo, e a gente vai percebendo hoje que as principais sociedades científicas no Brasil, nos vários campos da ciência, das ciências mais duras, né, ou exatas, como se diz, ou na área de humanidades, essas sociedades todas já se levantam contra esse absurdo. Porque não se trata de uma defesa, como alguém poderia dizer, uma defesa corporativa, absolutamente não, mas uma defesa do direito desses jovens de terem o domínio dos elementos conceituais indispensáveis nessa fase do seu aprendizado, para que eles possam compreender, né, o que estão fazendo e se empoderar efetivamente, não apenas para a vida, né, mas até para a sua própria continuidade na sua trajetória educacional, no campo da educação superior e tudo mais. Então, esse é um problema sério. O governo federal, né, que preparou toda e cozinhou num caldeirão próprio toda essa história, a partir de uma medida provisória, vem fazendo uma propaganda intensa. Hoje mesmo, se nós ligamos o rádio, a televisão, abrimos jornais, o governo passa essa propaganda de que o ensino médio já foi reformado no Brasil e que todo mundo aprova o novo ensino médio. Bom, isso é uma falsidade, porque, primeiro, não existe ensino médio ainda, até porque a própria lei do ensino médio determina que somente a existência de uma base nacional comum curricular, isso está na lei, é que determina a sua concretização mais adiante. Então, não existe reforma do ensino médio. O que existe é uma propaganda intensa de um governo ávido por faturar a sua própria criação sem que ela tenha sido efetivada. E ainda bem que não foi efetivada, porque agora a gente percebe os contornos, né, desse monstro que vai sendo criado. Então, entretanto, a propaganda governamental fala que, além das áreas do conhecimento, os jovens brasileiros vão poder escolher entre 5 diferentes opções, né, que são as concentrações em área de conhecimento, e que são matemática, linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e educação profissional, né? Eu acho que nenhum de nós aqui pode ser contrário que a juventude possa exercer gradativamente o seu protagonismo, o seu processo de escolha, desde que possa fazer essas escolhas e desde que essas opções de fato existam, né? Coisa que não acontece principalmente nas escolas públicas brasileiras, onde não há professor, não há laboratório, não há internet. E que opções essas 5 que vão ser oferecidas? Não tem isso, né? Mais da metade dos municípios brasileiros tem até uma escola de ensino médio. E essa uma escola de ensino médio, se nós vamos no pátio dessa escola à noite ou de manhã à tarde, nós vamos ver jovens no pátio, porque não há professores de matemática, não há professores de química, não há professores de física, nós sabemos disso muito bem. O que sobra nessas escolas é excesso de aluno em sala de aula, é violência, é despreparo, quer dizer, é um negócio muito complicado. Então, essas opções, na realidade, não existem, e tudo isso dentro de um contexto de um governo federal, né, que vai baixando violentamente os investimentos relacionados à educação. Então, essas opções apresentadas na propaganda governamental, elas, na realidade, são um simulacro, né, de realidade, porque elas não existem e não vão ser, de fato, oferecidas, lamentavelmente, até para os jovens. Embora eu, pessoalmente, acho que não tem que ser definido em lei quais são as áreas de concentração, mas o que é preciso definir na legislação e na Base Nacional Comum Curricular é quais são os direitos de aprendizagem em relação a cada um desses itinerários formativos. Porque se nós vamos verificar, e quem pode consultar esse material que está disponível no próprio Conselho Nacional de Educação, no site do MEC, a impressão que dá é que o Ministério da Educação, ao estabelecer a lei do ensino médio e agora a sua proposta de Base Nacional Comum Curricular, como se fossem os direitos de aprendizagem, ele vai criando espaços vazios, né? Propositalmente espaços vazios, para serem ocupados por quem? Essa é a pergunta que se faz. E na leitura da própria lei, nós vamos logo descobrir por quem que serão ocupados esses espaços vazios que vão sendo criados, onde você não tem mais disciplinas, onde você não tem mais, aliás, não tem absolutamente nada sobre os itinerários formativos que estão aí propagandeando. Então, para onde que vão essas possibilidades educacionais desses espaços vazios? Um pouco mais adiante, e, portanto, exatamente no artigo 36 da lei, que é a Lei 13.415, que é a Lei do Ensino Médio, está lá dito que
que o ensino médio poderá ser dado à distância, oferecido à distância, né? Então, isso está claro lá, e a lei vai, inclusive, a mais detalhes, Daniel, né? Determina, inclusive, quais são os critérios mediante os quais as escolas, as redes de ensino poderão contratar instituições privadas de educação à distância. Eu quero dizer aqui, com clareza, o seguinte: o Conselho Nacional de Educação, inclusive, quando eu participei da redação das diretrizes do ensino médio, nós entendemos não abrir espaço para que o ensino médio fosse dado à distância, porque acreditamos que, eu acredito muito nisso, que é um direito da juventude brasileira, o direito à convivência, a convivência interpessoal. E o território da escola é um território absolutamente fundamental para que isso aconteça. Para fazer aqui uma caricatura, não é atrás de uma tela de computador, num quarto escuro, que a juventude brasileira vai desenvolver o seu conhecimento mais profundo a respeito de diversidade, das questões de poder, do respeito a toda a pluralidade que existe na sociedade, construção de laços afetivos de toda espécie, inclusive de solidariedade. Essas questões todas são o direito do encontro, da permanência, da constituição desses laços, que são fundamentais para um país democrático e desenvolvido que, pelo menos, nós sonhamos que tenha, a partir de um processo educacional. E não substituição da escola, pública e privada, por espaços de organização de um campo de interesse de mercado, que é a exploração da educação básica por grandes grupos econômicos que vêm explorando à farta os negócios educacionais da educação superior. Agora mesmo, não por acaso, né, houve o registro, né, da compra, um dos maiores grupos educacionais que opera na educação superior, a Croton Educacional, acaba de adquirir a Somos, que é herdeira do Grupo Abril, exatamente numa área, num complexo educacional que envolve a educação básica. Quer dizer, é claro que essas forças percebem a educação básica brasileira, que vai muito mal, quero dizer, né? Quer dizer, nós temos aí muitos problemas, muitos desafios, o ensino médio particularmente, com raras exceções que apenas confirmam exatamente a regra, tem sido uma catástrofe para o país. 7% apenas dos jovens que concluem o ensino médio hoje no Brasil têm a proficiência mínima indispensável em matemática. Só 26% conhece o mínimo de língua portuguesa. Quer dizer, as coisas vão mal, mas podem ser ainda pior, né, se nós tivermos esse desmonte e essa entrega do ensino médio público e privado no Brasil a artefatos tecnológicos que, usando mais uma vez a palavra, vão significar uma espécie de simulacro de oferta de educação, mas sem nenhuma garantia efetiva do aprendizado, né? Sobretudo nas condições, levando em consideração as condições como a juventude brasileira chega, principalmente nas escolas públicas, com todas as deficiências que eles carregam desde o ensino fundamental. Então, esses problemas são problemas graves, são acentuados por outras questões, como, por exemplo, a admissibilidade por lei do professor por notório saber, né, na área da educação profissional. Como todas as questões na educação, nada se improvisa, mas também a educação profissional não pode ser improvisada. E educação profissional exige método, exige laboratório, exige profissionais preparados, não apenas para, por exemplo, ser marceneiro. Ele tem que saber ensinar a marcenaria. Isso são coisas diferentes, né, embora integradas. Então, nos preocupa muito essa abertura, né, para que haja uma precarização, inclusive das exigências formais do exercício do magistério na área da educação básica, como a lei aponta. Esse conjunto de problemas que eu estou trazendo, mas que eles envolvem, enfim, um posicionamento mais claro dos setores educacionais do Brasil, todos nós, né, que trabalhamos na educação, mas de toda a sociedade. Né, nós estamos aí, para recapitular, quer dizer, uma lei que determina qual é o tamanho da base nacional comum curricular. Lá no Conselho Nacional de Educação, que é um órgão colegiado, a gente ganha e perde coisas no voto, como aqui na Assembleia Legislativa. Se todas as vontades do deputado Carlos Gianazzi, a maneira como ele pensa, eles fossem vitoriosas sempre na Assembleia Legislativa, nós estaríamos aqui num outro mundo, né? Mas, infelizmente, o Gianazzi, né, frequentemente aqui perde, mas continua lutando. Eu já fui deputado aqui nessa casa e perdi muitas vezes e ganhei muitas outras, né? Porque a gente não pode jamais baixar a guarda e continuar na luta. Mas também no Conselho Nacional de Educação
a pressão da sociedade e a mobilização em torno dessas questões, ela é indispensável. Para finalizar, apenas dizendo, o nosso papel no Conselho Nacional de Educação, nesse instante, discutindo a base nacional comum curricular do ensino médio, é abrir o espaço máximo possível para a efetiva participação dos diferentes segmentos da sociedade brasileira. Então, nós estamos organizando audiências públicas, né? Tem 5 audiências públicas já programadas nas diferentes regiões do Brasil. A próxima vai acontecer na cidade de São Paulo, no dia 8 de junho, no Memorial da América Latina. Essas audiências podem ser acompanhadas aí pela internet e tudo mais. E, além do mais, nós criamos uma plataforma de recepção de sugestões, de críticas, de manifestações dos diferentes segmentos. Além disso, das questões de audiência pública e recepção de documentos, nós estamos começando a conversar com aquilo que, pelo menos, encontramos agora como as entidades mais representativas. Então, já temos audiência marcada com a CONTE, né, que